Fósforo, você vai entender nesse vídeo qual a função do fósforo aí nas plantas, qual a quantidade a ser aplicada, quais são as deficiências, como se parecem as deficiências aí nas plantas, e também você vai entender lá no final os cálculos aí que nós fazemos para fazer as recomendações, os tipos de adubos que você pode encontrar aí na fazenda. Esse aqui é o super simples, tá? Não esquece do nosso combinado, não precisa dar like agora, eu não quero o seu like, eu quero a sua palavra, seu compromisso. Se esse vídeo te ajudar, se algo for muito útil para você durante esse vídeo, aí sim você dá o like, combinado? Então, Ed RCA tá na área, vamos começar o vídeo. Então é o fósforo, o assunto de hoje é o fósforo. Primeiro, precisamos entender que o fósforo ele é um macronutriente essencial, tá? Então, diferente dos micronutrientes, ele, por ser um macronutriente, ele é absorvido em grande quantidade pela planta. A planta precisa de muito fósforo, e porque ele é essencial, um macronutriente é essencial, ela precisa de muito fósforo para terminar o seu ciclo. Sem ele, ela não consegue finalizar o ciclo, por isso que ele é essencial. Assim como os micronutrientes essenciais, a planta precisa do micronutriente para terminar o ciclo. Só que a diferença do micro para o macro é a questão da quantidade, é o quanto que ela precisa. E ele, o fósforo, é o macronutriente. Então a planta precisa de muito fósforo para entregar a produtividade que nós queremos, da maçã, aqui no caso do algodão, da pluma, que é o algodão em si. No caso do milho, para entregar o grão. Um ponto importante também, o fósforo, quando nós aplicamos ele aqui no talhão, aplicamos ele no solo, nós aplicamos P2O5. Esses bags que vocês viram aí no início do vídeo é super simples, tá? E quando nós fazemos a conta da quantidade, em cima da análise de solo, nós fazemos a conta da quantidade de fósforo que nós vamos aplicar, nós fazemos a conta em cima de P2O5, fazemos a recomendação em P2O5. Então nós aplicamos P2O5 no solo, lá no solo ele se transforma em H2PO4. Então ele vai ser absorvido, H2PO4 menos, né? E aí ele vai ser absorvido pela planta nessa forma mineral. A planta absorve na forma mineral, ela não absorve na forma orgânica. Então, quando você tem o fósforo orgânico presente na matéria orgânica do solo, ele precisa primeiro ser mineralizado para depois a planta conseguir absorver. Beleza? Função do fósforo, eu anotei aqui ó, algumas das principais funções, tá? Principal aqui, ó, ATP. Quando você pensar em fósforo e pensar qual a função do fósforo, você lembra de uma palavra, energia. A planta precisa de energia, certo? Eu, você, o cameraman, todo mundo precisa de energia, tá? Essa planta aqui também precisa. Qual que é a molécula energética que os seres vivos, que as plantas, que todo mundo utiliza? ATP, que é a adenosina trifosfato. Eu utilizo ATP, você utiliza, a planta de milho utiliza, o algodão utiliza ATP. Então, ATP é a principal molécula que reserva energia, libera energia para as reações que a planta vai desempenhando no decorrer do seu ciclo de vida, tá? E o ATP, que é a adenosina trifosfato, tem fósforo. É por isso que ele é tão importante. Olha ele aqui, ó, fósforo, tá? Então a planta, quando ela faz todo esse processo mágico aqui da fotossíntese, ela tira energia da luz, transforma essa energia através da fotossíntese aqui na folha, lá no fotossistema, transforma essa energia em energia química, que no caso é o ATP, armazena essa energia em glicose e depois ela pode transformar a glicose em ATP de novo e utilizar para alguma reação, certo? Então, todo esse processo energético, tudo que a planta precisa de energia para finalizar o seu ciclo vital, utiliza ATP e indiretamente vai utilizar aí o fósforo. Outra coisa que ele participa, ó, membrana fosfolipídica. A membrana fosfolipídica recobre a célula, tanto a célula animal, né, no nosso caso aqui, quanto a célula vegetal. Então ela vai fazer a permeabilidade seletiva, ela vai liberar ou não liberar aquilo que entra na célula ou sai da célula. Esse controle do que entra e sai da célula é feito pela membrana fosfolipídica, que tem fósforo. Então você entende aí a importância do fósforo. Outra coisa, proteínas e lipídios. Participação na síntese de proteínas e lipídios. Então o crescimento da planta depende também de fósforo. Outra função, desenvolvimento de raízes. É por isso que ele é tão importante até mesmo no plantio. Nós utilizamos a aplicação do fósforo no plantio, no suco, porque quando nós aplicamos o fósforo no plantio é o momento em que o fósforo pode ser colocado mais pertinho da raiz. E ele é tão importante para o desenvolvimento das raízes e por isso que nós fazemos esse esforço de colocar ele lá no plantio, tá? Outra coisa também importante é que ele não se movimenta tanto no solo. Ele se movimenta muito mais por difusão e interceptação radicular. É a raiz que encontra com ele. Então, por ele não se movimentar tanto no solo, principalmente no solo que não está tão corrigido, é interessante fazer a aplicação na linha de plantio, bem pertinho das raízes. Beleza? Outra coisa, ó, fixação de CO2. Você pensa em fixação de CO2, você lembra do ciclo de Calvin. E esse ciclo
também faz parte da produção de matéria seca aqui da planta, utiliza o ATP, utiliza o fósforo. Vamos falar um pouquinho sobre as deficiências. Se faltar fósforo, o que acontece com a planta? Primeira coisa, ó, porte reduzido. Então a planta, por conta dessas funções vitais que o fósforo tem, ela vai ficar pequena, ela vai ter problema no seu desenvolvimento, porque não tem fósforo. Então ela não tem como fazer tudo isso aqui que o fósforo ajuda ela a fazer. Outra coisa, ó, nas folhas você começa a observar uma coloração mais arroxeada. Isso acontece muito nas gramíneas, porque o fósforo ele é bem pouco móvel no solo, mas ele é muito móvel na planta. Então a planta, quando está em processo de deficiência, quando está faltando fósforo, ela tira o fósforo aqui das folhas mais velhas, o fósforo sai daqui e vai para as folhas mais novas, os drenos mais novos. Então nas folhas mais velhas começa a aparecer essa coloração arroxeada aí que você está vendo na tela. Vou colocar uma foto aí para você ver, beleza? Então deficiência é um problema, a planta não vai conseguir entregar a produtividade que nós queremos. Outra coisa aqui também muito importante, quais são as fontes de fósforo? Onde é que você encontra o fósforo aí para você fazer a adubação, tá? Primeira coisa, a primeira fonte, aqui são as mais utilizadas, as que você mais vai encontrar aí no agro, nas fazendas em geral, tá? São os acidulados. O que é o acidulado? O acidulado ele é uma rocha fosfática que foi moída e atacada com ácido sulfúrico ou ácido fosfórico. Então, no caso do super simples, que é aquele que você viu no começo do vídeo, que está naqueles bags lá de adubo, você tem o super simples, ele é o fosfato que foi atacado com ácido sulfúrico, por isso que ele tem enxofre. A porcentagem aqui ó, é 18% de P2O5, 18% de cálcio e 10% de enxofre. Aí tem variação, pode encontrar com outras garantias, né? Mas fica assim, só para você ter uma ideia, é algo em torno disso aqui, ó, tá? Outra coisa, outra fonte que você pode encontrar, o super triplo. No caso do super triplo, ele tem mais fósforo. Qual que é a diferença dele para o super simples? É que ele é utilizado o ácido fosfórico para fazer a sua composição. Então, por isso que ele tem, por conta do ácido fosfórico, ele tem mais fósforo. Então, essas fontes aqui ó, são solúveis, são mais fáceis de serem disponibilizadas aí, mais rapidamente disponibilizadas para as plantas. Outra fonte aqui é o MAP, fosfato monoamônico. Ele tem nitrogênio na sua composição, ele é muito interessante para a utilização no milho, porque ele já utiliza aqui um pouquinho, você já disponibiliza um pouquinho de nitrogênio aqui, logo no início, no plantio, já deixa um pouquinho de nitrogênio para a cultura. Então 9% de nitrogênio e 44% de fósforo. Aí tem também diferença, já vi 11,52, 10,52, então tem essa diferença aí, mas só para você ter uma noção. Outra fonte aqui, ó, o fosfato natural. O fosfato natural você tem os reativos e os que não são tão reativos assim, não ficam disponíveis tão rapidamente, tão prontamente aí para a cultura. Os reativos são advindos de rochas sedimentares, são rochas que os sedimentos vão se acumulando, formam a rocha, essa rocha ela é moída e disponibilizada, então aplicada aí no talhão. Então são 27% de fósforo, 34% aqui de cálcio. Ela é mais reativa, é melhor para ser utilizado, porque você aplica e isso vai ser disponibilizado para a cultura. Outro que também é um fosfato natural, mas que não é tão reativo assim, ó, é o fosfato natural que vem de rochas ígneas ou rochas metamórficas. Aí sim, aqui o fosfato ele está mais duro, né? Dentro das rochas ígneas ele está mais duro e aí você tem dificuldade a planta tem dificuldade para encontrar e absorver esse fósforo. Então 24% de fósforo, 23% a 27% de cálcio. Beleza? Outra fonte também são os termofosfatos. Termofosfatos é um fosfato natural que passou por um processo térmico. E aí ele tem a adição de magnésio e de silício aqui no caso. E aí vem a porcentagem de fósforo, 17%, 7% de magnésio, 18% a 20% de cálcio. Tem outras fontes, tem mais fontes de fósforo, mas essas são as principais que você mais vai encontrar. O termofosfato ele é muito utilizado na agricultura orgânica, o fosfato natural também, por não ser atacado com ácido, não ter esse processo industrial, ele é mais utilizado, mais aceito pela agricultura orgânica, tá? E o cálculo da dose, como é que nós fazemos? Aí você precisa primeiro fazer a análise do solo do talhão, para entender qual é a situação atual do talhão, quanto de fósforo que tem no talhão, entender a argila do talhão, a CTC, tudo isso é importante para você fazer o cálculo aqui da quantidade, da dose de fósforo que você vai aplicar, tá? Então eu vou te mostrar aqui um exemplo do cálculo do fósforo, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é um exemplo do cálculo do fósforo. Com essa análise de solo aqui, ó, que
tem 0,43 miligrama por decímetro de fósforo. Eu coloquei aqui nessa fórmula aqui, que é a dose de fósforo, que é o fósforo desejado menos o fósforo atual do meu talhão, vezes a capacidade de tampão do solo. Então 35 miligramas é a quantidade do fósforo que eu quero. Por que eu quero 35 miligramas? Por conta de uma tabela que eu utilizo para fazer a interpretação. Você vai ver essa tabela aí na imagem agora. Então um nível adequado de fósforo, pensando em alta produtividade, para desenvolver um solo para ele ficar bom, aí você precisa de um alto teor de fósforo. Então se eu quero 35 miligramas, 35 ppm, eu vou colocar ele aqui na fórmula, menos o fósforo atual do solo, que tem aqui na análise de solo, 0,43, vezes a capacidade de tampão do solo. De onde que vem essa capacidade de tampão? Também está nessa outra tabela aí, que você vai ver de acordo com a porcentagem de argila, a capacidade de tampão. Isso significa o quê? Que eu preciso de 6 kg por hectare de P2O5 para elevar 1 mg por decímetro de fósforo no solo, tá? Então eu preciso dessa informação aqui. Vou resolver essa fórmula aqui e eu tenho no total que aplicar 207 kg por hectare de P2O5. Essa é a correção. Isso aqui é para elevar os níveis de fósforo no solo, tá? Para corrigir a fome do solo. E agora eu preciso corrigir a fome da cultura, entender o que a minha cultura ali precisa para entregar a produtividade que eu quero. Então isso vai depender da minha expectativa de produtividade. E aí eu faço essa conta aqui, ó. Se eu quero produzir de soja, aqui no caso é um exemplo para soja, se eu quero produzir 60 sacas de soja, considerando que o meu solo é bem arenoso, ele tem uma dificuldade maior em produção. Se eu consigo produzir 60 sacas de soja, já é uma baita produção. Eu conheço produtor que produz 30 sacos por hectare e é fácil você produzir 30 sacos por hectare ou 20 num solo arenoso. Então, se no solo arenoso eu quero 60, aí eu vou fazer 60 sacos por hectare vezes 60 quilos, que uma saca tem 60 quilos, divido por 1000 para transformar em toneladas. Então, 3,6 toneladas por hectare é o que eu quero produzir. Qual que é a extração? Aí eu vou utilizar essa outra tabela. São várias tabelas para você fazer o cálculo e a interpretação aí no quesito de nutrientes. Todos os nutrientes você vai utilizar para fazer o cálculo, tabelas que vão te ajudar a fazer a interpretação. Então olha na tabela aí a extração e a exportação da cultura. Eu vou utilizar aqui a extração porque o fósforo está muito baixo, muito abaixo. Então eu vou utilizar a extração para colocar mais fósforo aqui, ó, tá? Então 3,6 toneladas vezes 15,4. Essa extração, ó, de 15,4 significa que a planta ela extrai 15,4 quilos por hectare de P2O5 por tonelada produzida. Então eu pego a tonelada que eu quero, a quantidade que eu quero produzir, vezes a extração da cultura. Isso me dá 55 kg por hectare de P2O5 de resultado que eu tenho que aplicar para produzir esses 60 sacos. Então o que eu faço? Vou pegar aquela correção, que é de 200 e poucos quilos aqui de P2O5, vou pegar essa correção, vou parcelar ela em vários anos, aqui eu dividi em 4 anos, e vou somar com a manutenção da cultura, que é 55 kg de P2O5. Até porque eu não tenho como colocar toda essa paulada aqui de uma vez. Então vamos colocar só uma parte dela junto com a manutenção da cultura. Então 55 mais 51, 106 kg por hectare de P2O5 é o que eu tenho que aplicar no talhão para produzir esses 60 sacos e já dar uma elevada no nível de fósforo aqui desse talhão, certo? Aí eu vou utilizar a fonte. Qual fonte que eu quero? Eu vou utilizar, dependendo da minha análise de solo, dependendo da necessidade do meu solo, eu vou utilizar ou o Super Simples ou o MAP. No caso aqui eu fiz a conta com o Super Simples, olha aqui, ó. São 106 kg por hectare de P2O5, né? Então dividido pela porcentagem de garantia aqui do Super Simples, que é 18%, eu tenho que adicionar 588 kg por hectare de Super Simples aí no talhão. Se eu for utilizar o MAP, eu tenho que adicionar 106 kg por hectare de P2O5 aqui, né? Que é a adubação total. Então é 106 dividido por 0,52, considerando que esse MAP aqui tem 52% de fósforo, e eu tenho que jogar então no talhão 203 kg por hectare de MAP. Essa é a conta, é assim que eu faço a conta da dose, tanto de correção do solo, quanto de correção da fome da planta, a manutenção da cultura. Existem outras maneiras? Claro que existem. Então se você faz diferente, se você entende de outra forma, coloca nos comentários aí, vamos fazer uma troca de informação. Se alguma informação aqui te ajudou, se foi útil para você, se você entendeu que te agregou de alguma forma, então deixa o like, compartilha o vídeo e faz as contas, moçada. Essas contas aqui você aprende a fazer fazendo, você tem que fazer, refazer, fazer de novo, interpretar a análise de solo e assim você fica bom nesse tipo de cálculo aqui, beleza? Ed RSA tá na área, tamo junto. Tchau, obrigado, moçada. Vambora. Partiu.